Fala galera desse multiverso, como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Vlad, aqui é o canal Careca Multiverso, falando de tudo um pouco. E hoje nós chegamos ao penúltimo episódio de Demolidor Renascido nesta segunda temporada. Mas eu peço antes que faz aquelas coisas aí, curte, comenta, fala, dá a sua opinião aí, ajuda a divulgar o canal. Não custa nada, pessoal, é de graça tem injeção na testa, né? Pessoal, vamos lá. Episódio 7 desta segunda temporada e foi um episódio bastante em torno do julgamento da que já sabemos que é armado e premeditado da Karen Page. Antes, um detalhe ali, tivemos uma participação especial, assim, só um aceno para mais um personagem lá da Netflix, o Brett, o policial aquele que virou comissário lá na Netflix, que era amigo do Matt, quebrando um galho ali para ele poder trocar uma ideia com a Karen, né, na prisão lá na delegacia, né? Fora esse detalhe, o episódio começa exatamente onde terminou o anterior, né? Tivemos a Karen sendo presa e indo já a julgamento na madrugada, no outro dia, hein? Nossa, que justiça bem ágil, né? Com todas as acusações possíveis ali que o Fisk elencou junto ao promotor público para ferrar ela com força, para fazer de mártir de exemplo, já que deu errado com o espadachim naquele julgamento muito, podemos dizer, a prisão obscura, podemos dizer assim, né? Tudo que foi ele. Sabemos que o julgamento ele é premeditado, mas enfim, precisa manter as aparências para a mídia e o grande público. Ela foi presa numa delegacia corretamente, teve seus direitos, telefonema, advogado, a imprensa está em cima, então agora é para ser às claras, podemos dizer assim. Mas aí o Matt tem estratégia, já que vai estar tudo exposto, o Matt resolve aparecer. Finalmente Matt Murdock aparece publicamente neste episódio, ele está de volta como advogado em frente às câmeras e ele dá um show ali, né, lá nos dedos, nos depoimentos dos policiais da Força Tarefa, que se contradizeram em muitas coisas, né? Arrancou até alguns risos do pessoal, deixa eles mais putos ainda, né? Mas segura um pouquinho, a gente volta aqui ao julgamento depois. Alguns tópicos aqui que eu elenquei. O mercenário. O Matt precisa dele, né? O Poindexter fala que precisa de um ato para equilibrar a balança, meio que para compensar o que não vai conseguir trazer de volta, que foi a morte do Fog. O Matt solta ele, diz que metade dele quer matá-lo e metade quer perdoar, né? Solta e pede um favor, né? Não sabemos o que é. Próximo tópico que eu elenquei, a governadora. O Mr. Charles falou pra Jéssica que a governadora é o alvo. Perdão, corta aí. Não vou cortar. O governador é um alvo e que o Fisk vai matar ela, vai pagar com a vida, né? E acabamos aí vendo alguém tentando matar ela, né? Mas aí entendemos o que o Matt pediu pro mercenário. O mercenário aparece e salva a vida da governadora na última hora. Ainda mandam, estamos aqui assim, pra governadora. Ele mais uma vez sendo um herói, podemos dizer um anti-herói nessa temporada, assim como ele já salvou o Matt lá no primeiro episódio, né? Agora vamos, nossa singela homenagem aqui ao Daniel Blake. Não tinha saída, ou era ele ou era Bibi, um dos dois ia ter que morrer. E resolveu a nossa não teoria, mas o questionamento que estava sendo levantado. Ele vai se corromper de vez, ser um substituto do Fisk, ou ele vai ser um herói? Um herói. Resolveu ser homem, ser um herói, e se entregou para salvar a vida da Bibi Eric, né? E ele sabe no fundo das merdas que ele está acobertando do Fisk e escolhe a sua vida para
Bibi, que vai ter mais chance, que vai ter mais influência para revelar a verdade ao mundo e expor isso, né? E acaba morrendo como uma pessoa justa, né? Diz pra ela fugir e não adianta. Não entrega ela pro Buck de jeito nenhum. Acaba sendo finalizado ali por ele. Finaliza o serviço. Dá pra ver assim que realmente o Buck gostava do Daniel. Temos uma cena um pouco antes ele elogiando o Daniel para o Wilson. E fica bem triste de ter que ter feito isso com ele. Acreditava ser um grande aliado e não se mostrou pro lado do clã do Wilson Fisk. Outra coisa muito boa desse episódio foi o embate Karen Page e Heather Glenn. Isso foi muito bom, porque a Heather ali fazendo aquele papel de capacha da psicóloga manipulada, tentando fazer o joguinho psicológico com a Karen, né, para fazer uma avaliação psicológica. E entre algumas palavras e outras, vamos resumir, vamos falar o português bem dizido, como se diz, né? A Karen olhou assim pra Heather e falou: olha, ele gosta de mim, querida. Só foi um passatempo pra ele, um brinquedinho. Ele te comia e pensava em mim. É isso. Basicamente foi isso que a Carrie falou. E é isso, vamos ser sinceros. E a Heather perdeu o controle. Aquela coisa do ego falando mais alto. Dá uns tapas na Karen, que sai rindo. E sai toda revoltada, né? Mas a Heather, a gente já tá fora, viu? Já vem construindo essa virada dela durante esse trauma que ela tá fora da casinha durante toda a temporada. Ela tendo surtos, crise de ansiedade, pânico. Agora ela começou a ficar cleptomaníaca, roubou ali uns broches do Wilson, que já foi descoberto por ela. E eu acho que ele viu ela como um ativo, né? Passou a mão por cima. Não deixar essa louquinha solta aí, né? E já saíram até imagens aí de gravações, fotos vazadas dos sets da terceira temporada, e ela vai virar a Muse, como estávamos teorizando, né? Voltando ao julgamento, a escolta do Matt e da McDuffie, né, é feita pelo Cherry e aqueles policiais amigos deles não corruptos, né? O julgamento foi suspenso, eles têm que sair do tribunal. E saem todo no cuidado, na botinha ali, fazendo toda a ronda no estacionamento. Mas o que eles temiam acaba acontecendo, né? Uma emboscada, um carro blindado, um tiroteio. Tem gente morta ali, tanto dos dois lados, que a gente não sabe ainda quem é. O Matt aparentemente tomou um tiro, acho que foi na perna. É o que parece ser ali, não revi a cena pra ver. E ele acaba indo se arrastando até a igreja. Apela pra Deus, santos dele lá, essas coisas aí. Mas apela pra Deus por pedir por um milagre, por uma causa, ajuda, uma causa impossível, até que a Jéssica entra na igreja e reaparece e resolveu voltar pra ajudar, né? Conforme ele tinha pedido pra ela. E agora? Como é que vai ser no último episódio, semana que vem? Quem mais que vai aparecer pra ajudar? Cadê Sir Frank Castle? O também o que andou vazando, que parece que os defensores vão aparecer. Acho que não vai ter nada de Homem-Aranha, nem menção a ele. Enfim, vamos ver semana que vem, né? No fechamento desta temporada. A terceira está sendo gravada. Saiu imagens do Wilson Fisk já barbudo e sem dinheiro. Coisas da Sheila como prefeita já, que já vimos no filme do Homem-Aranha. Então é isso, tá tudo encaminhando. Vai ter bastante questões para se resolver no último episódio, mas ainda óbvio que vão deixar ganchos para uma terceira, né? Meus amigos, é isto. Nós voltamos com o Demolidor Renascido na semana que vem. E voltamos hoje ainda com um vídeo sobre The Boys e um episódio que foi muito bom narrativamente falando. Um grande abraço do Careca. Fiquem com Deus e tchau.